Oi. Mais uma vez, bom dia a todos. Convidar os vereadores para o recinto. Sexta sessão do segundo período do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 21 de maio de 2026. Antes de iniciar os trabalhos, queria convidar o vereador João Ferreira para fazer a recitação da passagem bíblica. Ligou. Oi. Bom dia a todos mais uma vez. Leitura do Salmo de hoje. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem ao Senhor, agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Amém? Dando sequência aos trabalhos aqui, peço um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Chamada só. Só chamada. Não, ainda não. Dá um minuto de silêncio. Acho que foi na hora que eu fui embora. Passado um minuto de silêncio, como não temos a ata em tempo hábil para ser lida, eu passo a palavra para a primeira secretária para fazer a chamada dos vereadores presentes e o expediente do dia. Bom dia a todos, mais uma vez. Sexta sessão ordinária do segundo período do segundo ano da 16ª legislatura. Chamada dos presentes. Vereadora Claudete Maria de Lima, presente. Vereador Edmilson José, presente. Vereador Edivaldo José dos Santos, presente. Vereador João Ferreira de Farias Neto, presente. Vereador Joelson Gonçalves, faltou. Vereador Gessé Azevedo de Andrade, faltou. Vereador José Mário Medeiros Bezerra Júnior, presente. Vereador José Palmeira da Silva Filho, presente. Vereador Manuel José, presente. Vereador Marcelo Pereira de Andrade, presente. E vereadora Silvana Celestino Pereira, presente. Sem expediente do dia, eu retomo a palavra ao presidente. Dando continuidade aos trabalhos, passar para a ordem do dia.
solicitação de providências. Por meio deste, o vereador João Ferreira de Farias Neto, do município da Ilha de Itamaracá, no exercício de suas atribuições legais e no cumprimento de seus deveres de fiscalização, defesa do interesse público e representação popular, vem respeitosamente solicitar ao governo do estado de Pernambuco, por intermédio da Secretaria de Defesa Social, SDS, da Polícia Civil de Pernambuco, bem como ao excelentíssimo senhor prefeito do município da Ilha de Itamaracá e a secretária municipal de Segurança Cidadã e Mobilidade e Transporte, a adoção das providências necessárias visando a implantação de uma delegacia de plantão no município da Ilha de Itamaracá, Pernambuco, bem como a formalização e apresentação de necessidade institucional do município perante o estado de Pernambuco. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de fortalecimento da segurança pública no município da Ilha de Itamaracá, especialmente diante de sua reconhecida vocação turística e do expressivo aumento do fluxo de pessoas durante os finais de semana, feriados prolongados, eventos e períodos de alta temporada. Cumpre destacar que a Ilha de Itamaracá constitui importante polo turístico do estado de Pernambuco, recebendo visitantes de diversas regiões, circunstâncias que ampliam significativamente a demanda de serviços públicos essenciais, sobretudo aqueles relacionados à segurança pública e ao atendimento policial imediato. Registra-se ainda que municípios e polos turísticos do litoral de Pernambuco adotam medidas semelhantes voltadas ao atendimento policial permanente, a exemplo de Porto de Galinhas, importante destino turístico do estado, dispõe de estrutura policial voltada ao suporte das demandas decorrentes do evento de fluxo turísticos. Ressalta-se a inexistência de delegacia de plantão no município pode ocasionar dificuldades no atendimento imediato das ocorrências, aumento do tempo de resposta e deslocamento para municípios vizinhos, impactando diretamente a população local e aos visitantes. Diante disso, faz-se necessário a atuação conjunta entre o município e o Estado para a apresentação formal da demanda, levantamento das necessidades locais e adoção das medidas administrativas necessárias, viabilização da implantação da referida unidade policial. A justificativa será oral e o requerimento é do vereador João Ferreira. Está em discussão. João Ferreira vai discutir. Oi, bom dia mais uma vez. Eu acho que já boa tarde, né? Bom dia ainda. Eu trago esse requerimento aqui, meus amigos. Quero cumprimentar a mesa mais uma vez, aos demais vereadores, aos companheiros, a nossa amiga Luísa, a nossa celebridade ali, Dona Alda, ali sempre presente aqui conosco. Gostaria de cumprimentar ao nobre Everton ali, ó. Ei, meu rei, o assessor direto de Marcelo, está ali sempre presente ali conosco. Mas o que me traz aqui esse requerimento aqui, gente, muita gente pode não estar entendendo. Trazer a delegacia de plantão para Itamaracá talvez não seja bom, mas trazer a delegacia de plantão para o turista,
até para a população de Itamaracá no final de semana. Ô, Joca, só uma partezinha. Eu acho que até existe um projeto de polícia, assim, de uma delegacia itinerante para turistas, né? Para turista, ou a delegacia itinerante para turista e que atenda a população, que venha com delegado, com escrivão, com tudo, porque veja só, se a gente tem uma casa aqui no final de semana, acontece um latrocínio, um roubo, alguma coisa no final de semana, o camarada vai se deslocar daqui para Paulista. Ele não vai. E aí o bandido vai ficar, já vem para cá para fazer, porque sabe que muitos furtos vai acontecer aqui e ninguém vai correr atrás de resolver, porque não vai perder o dia todo lá em Paulista, perder o final de semana. Se tiver aqui um delegado de plantão, um escrivão, para atender a população de Itamaracá, não é atender a população círculo vizinha de seus malfeitos lá. É simplesmente o que eu estou pedindo nesse requerimento e vou pedir para retificar aqui, para na próxima sessão, quando a gente for botar em segunda votação, ele está retificado, viu, presidente? Para a gente retificar isso aqui. Tá bem. E a gente vê essa possibilidade, porque eu tenho andado muito no Forte Orange e são pequenos furtos e o cara diz, eu vou sair daqui para Paulista para reclamar. Eu vou perder um dia na segunda-feira, eu vou perder meu dia de trabalho, vou perder. E aí esses bandidos continuam na rua porque não tem investigação, porque não tem a reclamação do furto. Se tiver a delegacia aqui, logicamente vão reclamar de imediato. Tá bom? É essa a justificativa. Eu trago para cá isso aí, espero que os nobres companheiros entendam e aprovem aí. Tá bom? Continue discussão, vereadora Silvana. Agora já é boa tarde. Boa tarde a todos, mais uma vez, público de casa, vereadores presentes. Dona Alda, seja bem-vinda novamente. Então, eu vim aqui, Joca, reforçar o apoio a esse seu requerimento e dizer que, sim, a delegacia ela é aberta 24 horas, ela protege o cidadão ele vai se sentir mais seguro, acolhido e protegido, até porque a criminalidade ela não tem hora para acontecer. E como você bem falou no seu requerimento, nós moramos numa cidade turística, e aí os veranistas, não só os veranistas, mas os moradores também, mas os turistas, eles, sabendo que tem essa segurança a mais, eles ficam mais seguros e tranquilos para visitar a nossa cidade. Então, eu venho aqui para reforçar esse seu pedido, né? Assim como já existem leis para que tenha delegacia aberta 24 horas para o atendimento especializado em mulher, que é a Lei 14.541 de 2023. Essa sua iniciativa é muito importante para assegurar proteção, integridade e dignidade para as pessoas. Então, eu venho aqui dizer que conte comigo. Muito obrigada. Continue discussão, vereadora Claudete. Dê a vez, dê as primeiras damas. Boa tarde, né? Já é boa tarde. Quero registrar aqui a presença da minha amiguinha, dona Alda. Assim, eu comentei ali com o vereador Joca que eu desconcordo, né, com o requerimento dele, mas depois ele me explicou ali qual era o objetivo, porque quando ele diz trazer a delegacia de plantão, eu lembro quando Itamaracá saiu nos crimes, que a cidade mais violenta do Brasil. Saiu em primeiro lugar, ou foi segundo lugar. Então, quando ele disse, eu digo, Joca, eu vou votar contra, porque eu não sou a favor, não, de delegacia de plantão aqui, não. Por conta de sair, porque todos os crimes que aconteciam durante Tapissuma, Igaraçu, Paulista, vinha tudo parar em Itamaracá. E nós ficávamos com medo, porque todos os crimes só dizia que era Itamaracá, só que não era. Por isso que eu falei para ele, Joca, eu não vou votar a favor, mas quando ele explicou,
com o motivo do requerimento, mas tem que explicar isso aí, pelo amor de Deus, porque já foi uma confusão para tirar essa delegacia de plantão. Então, esse requerimento aí tem que ser revisto aí para não entender da maneira que eu entendi. Não sei se vocês concordam comigo, mas é de grande relevância esse requerimento, de acordo com o que Joca me falou, né? Porque se for pedir a delegacia de plantão, a gente vai ficar só Jesus Cristo. Já está com essa situação, fica pior. Continue a discussão, vereador Marcelo Andrade. Bom dia, boa tarde para todos. Eu gostaria de parabenizar, Joca, e também externar aqui minha preocupação, a mesma que Claudete nos traz. A gente precisa deixar bem claro o teor desse requerimento para que não seja confundido com essa questão. Porque os índices de violência da delegacia de plantão anteriormente aqui habitado nos trouxe uma preocupação, mas principalmente um índice muito elevado da criminalidade na nossa cidade, porque tudo vinha para cá. Então a gente deixa aí, né, essa preocupação, mas lhe parabenizo, porque é uma preocupação. Silvana trouxe um dado, uma informação importante dos turistas que vêm para a ilha de Itamaracá, mas que vão embora. Porque quando chegam aqui após meses de não ter vindo, o qual não tem caseiro, e quando tem caseiros, os roubos, os furtos. Aí isso afugenta as pessoas que vêm para a ilha de Itamaracá. Nós presenciamos agora há pouco os MCs que lá estavam no sossego, que 4 conseguiram fugir, mas 2 ficaram sob forte arma, de forte insegurança da criminalidade do nosso município. Traz uma preocupação para esta casa, uma preocupação para a nossa cidade, uma preocupação para todos os moradores. Porque a gente tem falado desde o início da nossa legislatura a preocupação da segurança da ilha de Itamaracá. Mas seu requerimento, a gente está aqui para se fazer ele em execução, pedir, cobrar para que esta delegacia ela volte a funcionar. Eu dou a parte, sim. Oi, tomando a sua fala e dizendo que eu gostaria de chamar os nobres vereadores para, antes da próxima reunião, a gente sentar e elaborar como vai ser feito isso, trazer ideias, já que a gente trouxe o debate, a gente trazer ideias para elaborar, para poder o requerimento seguir. Ô, Joca, na segunda votação. Deixa eu ver se a gente faz a situação seguinte aqui. Eu queria que constasse em ata a retificação do requerimento para que seja implantada uma delegacia de apoio ao turista nos fins de semana, e não uma delegacia de plantão. Porque a delegacia de plantão é aquela que absorve todos os problemas da região metropolitana. Com certeza, com certeza. A gente tem que sentar para a gente retificar isso aí. Seja uma delegacia de apoio nos fins de semana para turistas e casos... E veronistas, casos do nosso município. Aí a gente pede para que conste em ata que seja retificado o requerimento dessa forma. Pronto. Eu agradeço. E Marcelo, está dada a palavra. Muito obrigado, Joca. Traz uma preocupação, porque quando a gente vai fazer um projeto de lei, a gente tem que fechar todas as dúvidas, todas as arestas. Pode contar conosco, tenho certeza que a gente vai trazer mais elementos para que seu projeto fique fortalecido, para que ele entre logo em execução o mais breve possível. Muito obrigado. Continue em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, requerimento número 64/2026, solicitação de providências. Por meio deste, o vereador do município da ilha de Itamaracá, em exercício das suas atribuições legais e no cumprimento de seus deveres de fiscalização, defesa do interesse público e representação popular, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito do município da ilha de Itamaracá, por intermédio da Secretaria Municipal competente, a adoção das providências necessárias visando a realização de serviços de melhoria na rua Carlos Antão, localizada na comunidade do Forte Orange, bem como vistoria
técnica e execução de melhorias na Rua do Cajueiro, nas proximidades do antigo lixão, neste município. A solicitação é do vereador João Ferreira, está em discussão. Vai discutir, vereador João Ferreira, discute. Mais uma vez, vem trazer essa situação para aqui. Para quem não conhece, a Carlos Antão é aquela rua lá do Forte, que é a Rua do Tigre, conhecida como a Rua do Tigre, ela tem 3 nomes, Carlos Antão, a Rua Subida do Tigre, e a Subida do Jofre também é conhecida também como isso aí. É uma subida muito importante no fluxo da população do Alto Céu Azul, do Alto Pôr do Sol. Tem muita gente que sobe e desce aquela passagem ali. E lá está praticamente interditado. A gente, o ano passado, eu com a população lá, com a comunidade, a gente fez um serviço lá de concretagem de rua e tal, um melhoramento. Mas tem uma parte lá que está intransitável. Então eu peço que a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Planejamento, as quais são responsáveis junto ao prefeito, que dê uma olhadinha pelaquela rua, bem como pelaquela rua, Dida deve conhecer, a rua do antigo lixão, ali depois de Sinira ali, quem desce, quem para Olho d'Água, a rua Olho d'Água, quem vai para Zé da Pinga, aquele pessoal ali, está intransitável. Não tem como passar um carro, uma ambulância, não tem como ter um socorro, nem moto está passando mais. O pessoal nem a pé. A semana passada eu tive até uma desavença com alguns funcionários da Secretaria de Infraestrutura, porque ali o loteamento de São João vinha pedindo para que colocasse metralha, para que colocasse alguma coisa, para que o povo tivesse acesso. E ainda vou continuar em discussão com eles, porque é absurdo o povo ficar preso a certa situação, um acamado sair carregado de casa porque não tem. Então, bora procurar solução para essas coisas. A gente sabe que teve o inverno, é difícil, a situação de Itamaracá, os braços da Secretaria de Infraestrutura são poucos, mas se tiver um olhar decente para as coisas e dar prioridade às necessidades, vai dar certo, consegue se fazer. A gente tem um exemplo, eu mandei até fazer um requerimento para a próxima sessão, mas já citando aqui, ali de lado da escola do Riuamba ali, aquela descida da serralharia ali. Semana passada eu fui descer ali, eu não pude passar com o carro. No dia da chuva, eu acho que foi na segunda-feira, não, na sexta-feira, estava estiado já, choveu até a quinta-feira. Na sexta-feira eu não pude passar com o carro ali, e o pessoal não estava com condições de passar, o pessoal tem que passar com o pé na cabeça. E o pessoal passa ali, passa todo o secretariado, prefeito, eu, vocês, tudinho passa ali, não vê o lado direito não, quando a gente sai, no lado esquerdo, quando a gente volta, como é que está a situação daquela população ali do Riuamba. Então, preciso que tenha essa visão, preciso que a gente cobre a Secretaria de Infraestrutura, cobre do nosso gestor, essas questões. Hoje mesmo eu tive também, ouvindo de algumas pessoas da comunidade, a Rua Pesqueira, faz 3 ou 4 dias, não, uma semana, que o carro do lixo não chega lá. Então, começaram a fazer a Rua Pesqueira, eu fui lá, fiz um vídeo, no outro dia pararam de fazer, acho que deixaram até o lixo lá. Então, tem que a gente tomar uma providência. Eu acredito que tem que partir dessa casa, para o nosso gestor, talvez se acordar e escutar a gente. A gente está precisando de breve, boas conversas com o nosso prefeito para a gente se entender e chegar a algum denominador para a gente não estar levando tanta pancada na rua. Ser para-choque do povo, tudo bem. Mas para-choque até onde ele aguenta. Até onde ele aguenta, né? Porque tem para-choque que se esbagaça logo. Para-choque hoje, antigamente para-choque era para acabar com tudo. Hoje, o para-choque hoje é de plástico, minha gente. Bora entender. Olha, levar até como descontração, mas a situação é difícil para a gente andar na rua de Itamaracá, numa época dessa de inverno, a gente sabe que não é fácil para o prefeito, para o secretário, mas se escutarem os vereadores que estão na rua, estão escutando o povo,
atenderem uma base ou dar uma justificativa, a gente vai chegar em algum lugar. Mas está muito difícil. Um bom dia a todos. Bora-se embora. Está dada a parte. Eu gostaria só de complementar, Joca, essa rua ali de Sinira, que é uma preocupação dali do pessoal. Você traz aí uma informação do povo estar vivendo o tempo da era dos dinossauros, antigamente, da nossa bisavó, tataravó, onde o socorro era do carro de mão. Onde o socorro era nos braços. No Banguê. Porque não tem como os carros passarem. Então a gente precisa de fato, inclusive, eu liguei para o pessoal da infraestrutura pedindo a caçamba que eu tinha recebido autorização de Silvinha, que liberou umas metralhas que estava pronta e me deu autorização para a gente levar para lá. E a gente pode ver se essas metralhas ainda estão liberadas e a gente conseguir ver se a gente consegue resolver essa problemática de lá nesse final de semana. Eu me sinto até, podemos dizer, como vereador, me sinto frustrado com certas situações que me pedem e a gente não poder atender. Eu não tenho condições, hoje eu vou dizer, eu não tenho condições de comprar metralha. Alugar uma caçamba, eu acredito que vereador nenhum tem condições de alugar uma caçamba para estar carregando metralha para aterrar a rua. Não. A gente tem uma prefeitura que é para executar isso, como outros serviços também que está bastante em falta. A gente sabe de toda a problemática da prefeitura. Eu entendo toda a problemática financeira, estrutural, as condições para se locar carro, não é fácil, mas digo a vocês, se tiver um planejamento, vai se resolver. O problema é planejamento que não tem. Ninguém sabe a hora que o carro está apanhando lixo, ninguém sabe, vai limpar o canal. A máquina foi lá, limpou o canal e deixou lá o basculho na beira do canal. Aí o pessoal ficou sem acesso no final de semana agora na rua Ceilhão, a rua Umbuzeiro, limparam o canal, o pessoal ligando para mim na sexta-feira, no domingo, que não tinha condições de entrar na rua, porque estava lá o bagulho todinho lá, o basculho do canal estava lá, jogado lá no chão lá. E isso é tão sério, Joca, porque está tomando uma proporção, já está ficando fora de controle. Esses lixos que estão em diversas ruas afastadas da nossa pista principal, está se tomando uma proporção que a gente está vendo que é lixo de semanas. A gente está recebendo vídeos, a gente está recebendo preocupação, a gente está cobrando aqui, mas é a boa vontade, é o planejamento, é a organização. E não cabe o vereador dar aula de planejamento quem está ali. Eles precisam se organizar, ouvir quais são as necessidades do povo, ver que os requerimentos daqui são aprovados por unanimidade, com a preocupação de levar a infraestrutura, a melhoria para os nossos munícipes. Então, eu venho aqui enfatizar a sua preocupação, que também é a minha, tenho certeza que é os demais vereadores e vereadoras dessa casa. E obrigado pela parte. Obrigado também pela contribuição, mas dizendo a vocês, o vereador que está aqui presente aqui está falando, não está falando de secretário, disso, aquilo, outro, não. Eu estou falando diretamente para que chegue ao gestor e ele chame seu secretário para planejar, chame a gente, se precisar do apoio, estamos aqui para dar o apoio. Não é para dizer como ele vai trabalhar a pasta dele, não. Eu não estou aqui metendo pau em secretário, isso, aquilo, outro, não. Estou querendo fazer com que as coisas aconteçam para a nossa população. Essa questão do lixo lá de trás, eu não queria nem trazer agora, mas lembrei logo quando entrei aqui na casa, a reclamação da população. O lixo está lá faz uma semana. Eu, há 15 dias atrás, há um mês atrás, eu liguei para um dos supervisores do lixo, para dizer esse lixo aqui. Eu passei na sexta-feira, o lixo estava aqui. Hoje é quarta-feira, o lixo continua aqui. Ele ligou para mim tão brabo. Eu mandei um recado para ele, mandei a foto. Ele ligou para mim me desafiando. Quem? Zoco. Você não quer saber quem? Zoco. O supervisor ligou para mim desafiando, dizendo que não, que era mentira minha. Ó, só estive lá, eu vi o lixo lá. Na outra semana eu vou, tá lá o lixo de novo, aí eu mando para ele o recado, rapaz, esse lixo aqui, vem aqui se dá para tirar, aí o caba vai e vem dizer malcriação comigo. Mas, rapaz, e eu tô aqui para escutar. Se não quer ser cobrado, entrega o cargo.
Não quer ser cobrado Eu e tô pega o sendo cargo. cobrado. Eu tô sendo Não, tô dizendo cobrado ele. direto da A rua. gente é cobrado e a gente Aí ele não quer ser cobrado, não. Não quer ser responsabilizado pela pasta que foi dada a ele. Se o salário está pouco, você vai resolver lá com o teu chefe lá. Não é comigo, não. Aí vem dizer que não está para comer sugesta e eu tô. E eu tô para comer sugesta de ninguém. Eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Digo todo dia, não tenho. Não vim para que ter medo, não vim para que ter. E não estou desafiando ninguém, não. Digo direto. Não estou desafiando ninguém, nem estou faltando com respeito com ninguém. Considero todo mundo. Eu tenho que cobrar, é do gestor, foi nele que eu votei, a ele e o vice, para administrar. E se ele delegou a secretários, a isso, aquilo, outro, para fazer essa função, a gente vai falar com eles, para eles fazerem. Se eles não querem fazer, eu vou cobrar o gestor. Não precisa me dizer nada não, não quer fazer, não faça. Eu vou cobrar do prefeito, que foi a ele que eu votei. Ou se eu não votei nele, se eu tivesse votado em outro, mas é ele que está na pasta como gestor. Tá bom? É isso aí que eu tenho que deixar aqui. Um bom dia a todos e espero que seja vista essa questão dessa rua, que se encontra aí sem condições. A gente tem uma rua em Jaguaribe que a gente não aguenta mais nem falar. Falta de planejamento da Secretaria de Infraestrutura para dar condições de a gente passar e fazer com que a nossa população tenha um acesso digno. Um bom dia. Continua em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 65/2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa, de acordo com a Lei Orgânica do Município, a vereadora que subscreve, no exercício de suas atribuições legais, requer que seja encaminhada ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, solicitação para que seja feita a disponibilização de coletores de lixo nas localidades abaixo relacionadas. Na PE 001, no bairro do Forte Orange, Forno da Cal, mais precisamente em frente ao restaurante Sabor da Ilha, e na rua Azteca, mais precisamente ao lado da casa 337, no Rio Amba. O requerimento é de autoria da vereadora Silvana, está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 66/2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa, de acordo com a Lei Orgânica do Município, a vereadora que abaixo subscreve, no exercício de suas atribuições legais, requer que seja encaminhada ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, solicitação para que seja feita a poda de uma árvore existente na rua Ana Lúcia de Barros Cabral, mais precisamente na frente da residência da senhora Angélica, a qual pode ser de grande porte e, devido às fortes chuvas, corre o risco de cair. O requerimento é da vereadora Claudete, está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 67/2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e de acordo com a Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve abaixo, no exercício de suas atribuições legais, requer que seja encaminhada ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, desculpe, a solicitação que seja feita a troca das lâmpadas e relé fotocélula, se for o caso, dos postes situados no bairro da 51, Alto da Felicidade, mais precisamente entre as casas de Seu Chico e Rejane e Véia. O requerimento é do vereador Marcelo Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Chico de quê? Aqui tem muito Chico, né? Requerimento número 68/2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa, da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que solicite ao setor de planejamento o recolhimento do lixo na rua Caravela
e colocação de um contêiner de lixo na mesma rua, próxima à chácara Aconchego. Neste mesmo pedido, solicita a troca de lâmpadas de relé fotocélula, se for o caso, no poste da localidade, ao lado na chácara Aconchego. O requerimento é de autoria do vereador Marcelo Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 69, 2026, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve, no exercício de suas atribuições legais, requer que seja encaminhado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, solicitação para que seja realizado serviço de terraplanagem com passagem da máquina patrol e colocação de metralha e pó de brita em toda a extensão das ruas Marte e Rua Estrela, localizada no bairro do Forte Orange, e que planeja o recolhimento de lixo nas mesmas. O requerimento é do vereador Marcelo Andrade, está em discussão. Marcelo Andrade vai discutir o requerimento. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente. Eu venho aqui enfatizar a preocupação das comunidades daqui do nosso município sobre as ruas, com várias erosões, com várias problemáticas. As chuvas que caíram e que caem em nosso estado, na ilha de Itamaracá, não é diferente, mas a nossa preocupação é que essas ruas elas não têm asfalto, que são ruas de barro, de terra, e com a água que desce com muita velocidade, elas causam várias erosões, várias crateras, fazendo com que essas ruas elas fiquem esburacadas, dificultando a passagem, a transitar as pessoas. Então, eu venho aqui trazer a preocupação, principalmente daquele bairro que é o Forte Orange, que é muito afetado, não é de hoje, para que a gente verse a melhoria dessas ruas e dessa comunidade. Baseado nisso, a gente também recebeu muita queixa do recolhimento de lixo, que não se passa de 1 nem de 2 dias, são de semanas. São de semanas porque essas ruas, os carros não passam e o carro da prefeitura e do lixo não passa também. Então é preciso ver que a força humana que possa ir até lá, seja com alguma coisa para recolher aquele lixo, que as pessoas precisam ter esse trabalho ofertado e a sua vida protegida. Porque o lixo, eles trazem vários problemas, né, de saúde, como insetos, né, como rato, barata, escorpião, entre outros. Então, a gente precisa se preocupar e resolver definitivo essa problemática que assola a nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 70 de 2026, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e de acordo com a Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve no exercício de suas atribuições legais requer que seja encaminhado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, solicitação reforçando as muitas que já foram feitas nesta casa pelos meus colegas vereadores e vereadoras, para que seja realizado um mutirão de serviço de polda de árvore, terraplanagem com passagem da máquina patrol, revisando na parte elétrica, colocação de pó de pedra nas principais ruas da comunidade do Sossego, Lance dos Cações, Queimada, Pontal da Ilha e demais regiões existentes naquela região, que venha amenizar a dificuldade enfrentada pelos moradores e veranistas, que estão passando por dificuldade devido ao estado de abandono por parte da gestão municipal, e que tais serviços sejam realizados a partir da estrada que dá acesso à referida comunidade, visto que a mesma se encontra intransitável. O requerimento é de autoria do vereador Bill da Laje, está em discussão. O vereador Bill vai discutir. Boa tarde a todos. É que na estrada do Sossego a gente só tem só aquela via, né? Para passar, o senão aqui pela canoa. E já é a segunda, terceira, acho que a 10ª vez que a gente vem aqui pedir, pede uma máquina, pede uma reta, uma patrulha, e não consegue ir lá ir para o Sossego. Ontem mesmo foi, voltou do caminho, não terminou o resto do serviço.
E a gente pede ao prefeito, pede ao secretário que dê uma olhadinha melhor para aquela área ali de Sossego, porque o pessoal ali sofre. Só tem uma via para se passar, e é daquele jeito. As mães indo para o colégio, levando suas crianças por dentro d'água, por dentro dos matos, porque tudo cheio de água. Peço encarecidamente ao prefeito, ao secretário, que dê uma olhadinha. Tem dinheiro aí, aluga-se uma máquina, uma reta para passar uma semana por lá. Não tem dinheiro na coisa, não chegou dinheiro, chegou dinheiro. Então faça isso, prefeito, faça isso, secretário. Muito obrigado, bom dia. Boa tarde. Eu queria dar uma discutidazinha daqui, Bill, que até chegou para mim, Bill, um comentário que eu creio que seja, eu quero acreditar que seja mentira, que o secretário disse a um morador lá que se a estrada tá ruim, atravessa pela boca do rio. O secretário é empregado do povo, então ele tem que ter respeito ao povo, Bill, e o povo do Sossego merece respeito. A gente tem representantes aqui do Sossego, como você, feito Manuel também, todos que estão aqui são representantes do Sossego também. Então, se isso ocorrer, eu peço até ao secretário que ele peça desculpa com essas palavras dele, que isso é uma falta de respeito. Viu, Bill? Então, assim, a gente está junto, a gente está de mão dadas aqui, não só a favor da comunidade do Sossego, mas por todas as comunidades de Itamaracá, assim como Vila Velha, que também é uma comunidade distante. A gente tem lutado por melhorias para lá também. Então, assim, o mínimo que o secretário tem que ter, que os funcionários têm que ter com o povo do Sossego é respeito. Se não está com condição de fazer o serviço agora, dá uma justificativa, pede para a gente procurar o prefeito, a gente vai cobrar do prefeito essa ação, mas o secretário ele tem que ter um pouco mais de respeito, se isso ocorreu realmente, não estou aqui para julgar ninguém, mas chegou até a mim esse comentário, se ele fez esse comentário, ele foi muito infeliz, mas eu não tenho como provar, então assim, eu espero que se foi verdade, que toque no coração dele, ele se desculpe com a comunidade, mas também se foi mentira, também não estou aqui generalizando, a gente quer que sejam as ações feitas para melhorias que cheguem no Sossego em toda a comunidade, mas também nas outras comunidades, feito a gente falou aqui, feito perto de Senira, feito em Vila Velha, e todas as comunidades que estão gritando por melhorias. Então, continue em discussão. Vereador Marcelo Andrade. Boa tarde. Eu queria, Bill, enfatizar sua preocupação. Você é um vereador atuante, preocupado com a comunidade do Sossego. A gente sabe das grandes dificuldades que aquela comunidade sofre. Primeiro pela estrada, que nunca nenhum governo, nenhum governante se preocupou com aquilo ali. E a gente sabe de quanta a existência daquelas pessoas que são gestantes, são crianças, são idosos, né? São pessoas que precisam transitar, ir e vir. Mas sua preocupação com as ruas principais, que está em torno, em toda a região ali do Sossego, é preocupante. Porque as crateras, as ruas nunca foram melhoradas, entra governo, sai governo e a gente continua da mesma forma. Sua preocupação é relevante, é urgente para que a gente faça, volta novamente, senhor presidente, ao planejamento de como vai atuar diante dessas comunidades, porque tem coisa que é urgente, Bill. É se planejar, não é apagar fogo aqui e ali, é planejar, ir lá e resolver. Quantas pessoas precisam ir lá para se resolver? Essa preocupação aí do presidente colocar que houve essa verbalização em atacar a comunidade dessa forma, desrespeitando, a gente precisa apurar, presidente, para se levar à seriedade, porque quando você é um secretário, você precisa entender qual é o seu papel diante da nossa população, diante do poder público, e esta casa não pode fechar os olhos ou se calar diante dos absurdos que podem acontecer. E a gente precisa atuar fortemente, legislando, fiscalizando, fazendo com que os serviços públicos possam alcançar a nossa população. E a sua preocupação, Bill, eu vi que você, nos últimos dias, você vem muito estressado em relação à sua comunidade, que você vem buscando melhoria sem sucesso. E a gente está aqui para fortalecer o seu pedido, tenho certeza que o presidente já se colocou Marcelo, também à disposição. E assim, né? Assim, a gente sabe da dificuldade que é ser secretário de uma pasta como planejamento daqui de Itamaracá, como infraestrutura, mas tem situações que quando está difícil, a gente não pode falar o que a gente, às vezes o que a gente quer, não. A gente tem que ter sensibilidade, porque quem está cobrando ali está passando por dificuldade. Eu acho até que se aconteceu realmente, isso foi uma infelicidade, eu conheço o secretário, é uma pessoa boa, mas que foi infeliz nesse comentário. Só que ele tem que trazer a dificuldade, mostrar que não está sendo feito, porque está tendo algumas dificuldades. A gente sabe que ainda tem entraves na licitação, tem entraves de quebra de equipamentos, mas a pessoa não pode tratar a comunidade dessa forma. Tem que ter respeito, até porque o cargo que ele exerce hoje é de empregado do povo. Assim feito o que a gente exerce também, é de empregado do povo. Então a gente tem que ter um respeito muito grande por essas pessoas.
E lembrando que todos nós estamos passíveis de erros, mas que nós devemos acertar mais do que errar. E quando a gente erra, a gente precisa ter humildade para pedir desculpa e resolver a problemática. Levo também essa mesma problemática, Bill, a sua preocupação a outros bairros que são esquecidos na ilha de Itamaracá. Não só por essa gestão que a gente diz, mas de toda a história. Forte Orange, Alto da Felicidade, Vila Velha, Sossego. Vamos mudar essa concepção. Vamos fazer políticas públicas para todos. E a gente sabe que cada bairro tem um comportamento e uma necessidade diferente da outra. Mas que todos, quando vão para as redes sociais, fazer as suas preocupações, levar ao poder público, mesmo que seja num protesto, é pedindo melhoria. Infelizmente, a gente teve um protesto ali no Alto da Felicidade da escola, mas Bete já estava resolvendo, sensível. A gente tem secretário sensível à pasta, que é resolutivo. A gente sabe, presidente, da problemática da infraestrutura. Não é fácil, não. Hoje a gente estava conversando ali com o secretário e a gente tinha dito, a gente sabe, Diel, que não é fácil estar numa pasta dessa, porque ele sozinho não resolve. Precisa dos recursos humanos e às vezes não, a sua totalidade, o recurso humano, a máquina humana é problema. Porque são várias cabeças pensando, achando que pode fazer do jeito que quer e não pode. Um ataque desse que Joca sofreu de um servidor do público, cabe a exoneração. Que ele não pode atacar um vereador dessa forma, não. Então a gente precisa rever alguns comportamentos do poder público municipal para que a gente seja respeitado, mas na sua totalidade, que os serviços sejam ofertados às comunidades. Muito obrigado. Continua em discussão, vereador Manuel. Bom dia a todos. É bom dia? Boa tarde já, mano. Boa tarde a todos. Não é de hoje, né? Não é de hoje que nós, vereador, sempre a gente cobra uma melhoria naquela estrada do Sossego. Não é só no Sossego, naquela rua todinha. E todo mundo sabe, nós, vereador, que o inverno aqui maltrata muito o prefeito e secretário. Eu acredito, pela pessoa que eu conheço de Elzero, que ele não falou isso. Eu quero acreditar também. Eu acredito que ele não falou isso, porque o secretário realmente é para servir a nossa sociedade, a nossa população. Eu fico com o pé atrás, porque hoje, quando a gente quer realmente falar mal de uma pessoa, Kita, é só jogar nas redes sociais. Mas eu mesmo que estou ali no Sossego, eu e Bill, que nós passamos ali no mínimo 5, 10 vezes por semana, a gente sabe, Dida, que é dificultoso aquilo ali no inverno. Se você passar a máquina, fica pior. Porque tem um lugar lá que você passa a máquina, o lamaçal sobe. O solo freático, ele é mole. Ele é mole. Aí passa ali caminhão de areia, passa caminhão de brita, caminhão de tijolo e vai dificultando. Eu sábado, tomei até um café com o seu Paulo e eu pedi a ele que ele arrumasse umas caçambas lá na Pincol de material para botar ali naquele lugar mais dificultoso do Kita, para ver se a população tem um acesso melhor. Porque cobrar é bom demais. O mais difícil é executar e ficar bom, para a população realmente ficar agradecido. Nós sabemos que tem muitos críticos da gestão, tanto essa presente como a outra que saiu. Saber criticar é bom demais, agora é ruim você estar ali, ó, representando. Ruim você estar ali representando. É muito bom, eu chego aqui, falo mal do seu Paulo, falo mal de Diel, falo mal de fulano, é muito bom. Ô Manuel, eu deixei claro que foi um comentário que chegou, eu não estou afirmando que não, ele falou não. Não, estou afirmando não, eu estou dizendo a você. Eu não estou afirmando não. Não, eu estou dizendo sobre Diel. E a questão do secretário? A questão do secretário teve Diel não falou isso. Atenção, a questão do secretário foi uma pessoa do Sossego que me afirmou que ele falou. Mesmo assim, eu não estou aqui dizendo que foi, não. Eu estou trazendo o caso aqui que se foi, que ele se retrate. E se ele falou, ele se retrate, peça desculpa. Porque o cargo que ele está assumindo é para isso. Ele tem que aguentar realmente a pressão do povo. Existia a cobrança e o contestamento do povo, ele é pessoa pública também, assim feito a gente.
Isso aí vai acontecer. No começo Agora, eu do- não estou afirmando nem julgando ele, não. Agora, que vem uma pessoa do Sossego comentar comigo que aconteceu isso, aconteceu. Ele pode ter falado até no ar de brincadeira, que ele pode ter intimidade com a pessoa. No ar da isso. grave, mas só quando a gente é pessoa pública, tem que ter cuidado com as palavras que a gente vai proferir. E é- Porque pode ser vista de outra forma. Zero. E às vezes a gente, como somos vereadores, somos secretários, às vezes a gente somos Isso. acostumados a brincar com o povo. E E, às quando vezes é nós mal interpretado. solta uma brincadeira dessa, o povo toma como verdade. Isso. E às vezes não é. Entendeu? Mas eu tive esse mês, começo de mês, Bio da Laje, lá no Sossego à noite, e fiz um bocado de filmagem. Mandei para São Paulo, para ajeitar aquela rua todinha ali, do finado Chiquito. E aquela rua descendo para Rubinho. E outras ruas ali, onde é o negócio do Jacaré. Pedir é bom. Agora, o prefeito não tem condições, nem o secretário, de atender a demanda toda de uma vez, não, Dida. É muita coisa. Entendeu? Você vê aqui a subida do Ciranda, da Vila Tamandaré, aqui da Bela Vista. Está muito difícil para a gente realmente ter acesso à nossa comunidade. Esse inverno muito forte, chovendo demais, está entendendo? Mas, como diz a história, eu e Bill, nós somos testemunha viva, que a gente passa lá, e a gente somos muito cobrados. Mas nós pede, mas não faz quando a gente pede. Entendeu? Tem que deixar fazer só uns 3 ou 4 dias para secar um pouco para poder fazer o serviço. Se fizer hoje e chover de noite, acabou-se. O serviço não valeu nada. A população também tem que ter um pouco de paciência, porque não é assim, a gente pedir e chega não. E tu sabe, Bill, e tu sabe que tem um lugar ali que tá vendo a hora de não passar caminhão mais. De não passar caminhão. Entendeu? Fica difícil da gente estar pedindo, e realmente o nosso secretário tem aí uma enxadeira, tem 3 ou 4 caçambas, tirava um dia de serviço e ia ajeitar aquela rua, aquela avenida, né, do Sossego, né? Botava ali umas 15 caçambas de metralha ali para realmente dar um acesso melhor àquela população. Mas enfim, né? Vamos ver até quando eles vão realmente sensibilizar e fazer aquilo ali. Vamos ver. Muito obrigado. Continue em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, matéria de primeira votação. Projeto de Lei 07/2026. Ementa, dispõe sobre a disponibilização de veículo exclusivo para tratamento de pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia fora do município da Ilha de Itamaracá e das outras providências. O vereador Marcelo Pereira Andrade submete para apreciação do colendo plenário o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a disponibilizar veículo exclusivo do tipo van ou similar, destinado ao transporte de pacientes residentes no município da Ilha de Itamaracá que necessitem realizar tratamento de quimioterapia, radioterapia ou outros tratamentos oncológicos em unidades de saúde localizadas fora do município. Artigo 2º. O transporte de que se trata esta lei deverá ser realizado de forma humanizada, segura e contínua, garantindo aos pacientes conforto, acessibilidade, prioridade no embarque e acompanhamento de responsável quando necessário. Artigo 3º. O serviço deverá atender pacientes previamente cadastrados junto à Secretaria de Saúde, mediante a apresentação do comprovante de residência, cartão do SUS e laudo médico. Artigo 4º. O veículo destinado ao transporte deverá possuir manutenção periódica, ar-condicionado, condições adequadas de higiene e acessibilidade. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber para garantir
sua fiel execução. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, Ilha de Itamaracá, no dia 21 de maio de 2026. A lei é uma proposição do vereador Marcelo Andrade e está em discussão, em primeira discussão. Discutiu o vereador Marcelo. Senhor presidente, boa tarde mais uma vez. Eu venho muito respeitosamente a esta mesa diretora, caros amigos, colegas vereadores e vereadoras, pedir todo o apoio fortemente desta casa para que a gente possa aprovar este projeto, que eu considero de extrema importância, tem sido uma luta, uma bandeira a qual eu defendo, a qual eu venho lutando para que a gente possa dar o mínimo de condições das pessoas afetadas pelo câncer na ilha de Itamaracá, de lutar e de conseguir vencer a batalha contra o câncer. A cada ano a gente fala sobre o câncer, sobre as informações de como diagnosticar, de como se cuidar, mas a gente observa que no Brasil e no mundo, o câncer a cada ano, ele é evidenciado um número alarmante das pessoas afetadas. Aqui na ilha de Itamaracá, atualmente, mais de 300 pessoas estão fazendo tratamento de radioterapia, quimioterapia, cadastrado no Sistema Nacional do Ministério da Saúde. Isso não é uma invenção que o vereador Marcelo Andrade traz, mas ele traz um índice, uma informação relevante que deixa alarmado esta casa, e minha preocupação é que nem todo mundo vai ter a chance de lutar e de vencer. E esta batalha precisa do apoio psicológico, apoio emocional, apoio nutricional, apoio de saúde, apoio do poder público, apoio da Secretaria de Saúde para ofertar o transporte para que estas pessoas tenham a segurança de fazer o seu tratamento. Pois as pessoas que passam e que fazem o tratamento de quimioterapia e radioterapia, elas sofrem vários impactos. Dentre elas, primeiramente, quando ela toma a medicação mais forte, ela cai o cabelo. Ali, automaticamente, essas pessoas perdem toda a sua autoestima. E ela não pode estar indo num transporte de igualdade de outras pessoas, sofrendo muitas vezes o preconceito. E a gente sabe que a imunidade ela é o fator principal para que essas pessoas possam lutar bravamente e vencê-las. E eu trago a esta casa a minha preocupação para que a gente possa cobrar. Cobrar e este projeto de lei entrar em execução. Pois eu sei, passei há mais de 24 anos por um processo de luta com a minha mãe, e o poder público foi negado muitas vezes, presidente. Caros vereadores e vereadoras, para que o serviço, que ela muitas vezes não conseguia em carro pequeno, ônibus ou Kombi, que a Kombi à época chegava até o Cais de Santa Rita. E ela não tinha o poder municipal que ele pudesse ofertar o transporte. E hoje eu vou lutar com todas as minhas forças, ao qual eu fui eleito, para que políticas públicas não seja do jeito que eles queiram fazer. Ou quem tiver a boa vontade. Mas que seja uma lei, garantido, execução, para que as pessoas que são afetadas pelo câncer ou por outras, assim como a hemodiálise, eles tenham um transporte que é uma lei federal. Por isso eu trago a minha preocupação dessas pessoas da ilha de Itamaracá, que sofrem os impactos físicos, biológicos, nutricionais, emocionais e sociais. Sociais porque as pessoas perdem toda a sua vida, principalmente gastando o que não tem. A gente vê famílias que têm condições financeiras, Dida, e ao zero. Vender carro, vender moto, vender imóvel para lutar contra o câncer. Pois eu sei, sou profissional de saúde há mais de 20 anos e eu entendo que quando as mulheres recebem o diagnóstico de câncer, elas relatam, é como se recebesse a sentença de morte.
E a gente precisa, enquanto legislatura, enquanto poder, enquanto quem faz leis, fazer com que esta lei possa, sim, ser aprovada por unanimidade e esta casa ao lado possa executá-la o mais breve possível. O nosso prefeito, seu Paulo Galvão, já sabe da minha preocupação, Dona Rúbia, Raquel, entre outros, da nossa preocupação, inclusive, já teve a prestação de contas aqui da Secretaria de Saúde, o presidente falou, nós reforçamos a importância de termos esse veículo, e essa van vai trazer para essas pessoas uma chance real. Este carro vai ter a chance real das pessoas irem e vir do tratamento. Muitos saem nauseados, com fome, não tem condições, a gente precisa que esse carro, ela tenha as condições mínimas de higiene, monitor, para que a gente tenha dignidade a essas pessoas que estão afetadas pelo câncer. Então, venho aqui muito respeitosamente pedir a colaboração e o apoio de todos os pares vereadoras e vereadores desta casa. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Vereador João Ferreira. Por enquanto, nada. Fui, mais uma vez, cumprimentar a todos e dizer ao nobre vereador Marcelo que de grande relevância e importância para a população de Itamaracá. Com políticas públicas que a gente pode fazer a diferença. E políticas públicas não é do jeito que fulano ou A, B quer não. Forma lei. Eu me lembro que aqui, tempo passado, eu fiz um requerimento solicitando que tivesse carro o suficiente para transportar. Hoje a gente tem um desgaste, eu acho que todos os vereadores aqui têm um grande desgaste com transporte para levar paciente para Recife, seja lá para exame, para isso, aquilo, outro. Mas a importância dessas metáforas que ele acabou de falar, de várias doenças aí que nós temos, que tem um olhar diferente, como o câncer, como... Eu tive o exemplo agora há pouco de uma criança que nasceu com microcefalia e ter que pegar a van carregada de gente 3 horas da manhã para ser atendida de 8 horas. É brincadeira, uma criança que nasceu com microcefalia, sair de 3 horas da manhã, em pleno inverno, às vezes chovendo, sair de casa para pegar a van para ser atendida de 9 horas da manhã. O que é que essa criança vai enfrentar se não tiver um carro? Eu já pedi solicitação várias vezes para que essa menina fosse atendida de outra forma, com um olhar diferente. Que essa mãe fosse olhada com um olhar diferente devido à criança. E outras mais, como podemos dizer, outros sintomas que a gente encontra dentro do município, além do câncer, outras doenças psíquicas, que as pessoas não têm condições de cuidar, não têm condições de sair daqui para Recife e não ter o transporte. E às vezes sobrecarrega o vereador, que não é o papel do vereador, mas a gente se sensibiliza com a situação e vai fazendo isso. E chega a uma situação que chega ao desgaste, como ele falou, da família que acaba com tudo para tratar daquele ente querido. E os vereadores ficam desgastados diante disso. Eu sei que o nobre amigo Kita tem aí uma demanda muito grande, o presidente, o amigo Dida, Duzinha, todo mundo aqui tem uma demanda grande nessa questão. Eu mesmo essa semana não, eu fui 2 vezes e já mandei 3 carros essa semana para Recife para levar paciente. Hoje mesmo saiu um de 4 horas da manhã. Teve um caso aqui de um rapaz que acidentou-se na Paraíba, eu tive que mandar ele para lá também, e fica desgastante. Tem coisa que a gente tem que fazer, que a prefeitura não pode fazer sozinha, mas tem caso que eu acredito, e a gente quando liga, a van já está lotada, a gente fica sem perna para isso. Então, pode
Marcelo, acompanhe o seu projeto de lei e, se for necessário, a gente reforçar isso ao prefeito, que não seja só um carro, como também a gente tem um projeto de lei aqui que a gente pede na educação, transporte para a educação, para levar os nossos alunos de faculdade pela manhã, e até agora a gente não tem resposta. Esses projetos que são colocados aqui e a gente não tem resposta, vai ficando difícil a nossa situação com a população, como se a gente só estivesse aqui enxugando gelo. Então, vamos abrir os olhos também para isso, a Vilduzinha, comissão de projeto de lei, para a gente sentar e a gente tentar ver essas questões. Tá bom? Um bom dia a todos e parabenizar o vereador Marcelo. Boa tarde. Continua em discussão. Não havendo quem discuta, em primeira votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Sem mais, para a ordem do dia, passa a chamar os oradores inscritos. Vereador Marcelo Andrade. Boa tarde. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais uma sessão. Tá o quê? Mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos chegando por mais o final de uma sessão, na verdade, 2 sessões, que a gente discute aqui, não é o direito, não é o desejo de um vereador, de uma vereadora, mas é o desejo e a vontade do povo, as necessidades variadas da nossa população, para que a gente transforme em indicações, projetos de leis e requerimentos que possa ofertar e resolver a problemática do nosso povo. E eu venho aqui reforçar essa questão da escuridão e o recolhimento dos lixos nas ruas mais afastadas da nossa pista principal. O foco está voltado mais na parte onde as pessoas passam, mas a gente transita, anda na ilha de Itamaracá, percorre todos os bairros da nossa ilha e a gente sabe aonde estão os problemas. E é por isso que aqui desta casa saem requerimentos, indicações de projeto que possa levar para a prefeitura e o executivo e as pastas que são referentes, obrigadas a realizar o serviço. Pois o recurso vem e a gente precisa fazer, Manuel, que estas políticas alcancem o nosso povo. Eu venho também reforçar sobre essa questão do cemitério municipal, que não tem mais condições de acolher nenhum corpo a mais. E a gente está cansado já de estar falando isso. Precisamos resolver para ontem, pois ruas já estão sendo construídas novas covas para os mortos, nossos entes queridos, serem enterrados. A gente tem uns gaveteiros ao lado que precisa retomar essa problemática de muito tempo, desde a gestão anterior, que não foi finalizado, para que esses gaveteiros sejam construídos. E a gente tenha, de fato, dignidade para não... Eu fui uma vez lá, Claudete, quase... Eu até brinco. Duda, a gente foi fazer uma filmagem lá. O solo é submerso, muita água, capaz de uma areia movediça, Manuel. Então é muito perigoso. O seu Paulo conversou com um rapaz que fez o trabalho lá. Ele disse que não tem condições. Então a preocupação da gente aumenta porque a gente precisa ter o cemitério em outro lugar. O de Vila Velha também não comporta, isso já tem uma preocupação, não é só do vereador Marcelo Andrade, não. É de Duzinha, é de Zero, é de Dida, é de Claudete, é de Bio, é de Manuel, é de Joca, é de Quita, é de Gessé, é de Ferrugem, é de todos. E a gente sabe, seu Paulo sabe, que também é uma preocupação do prefeito. Quita mesmo, na sessão anterior, colocou um requerimento aqui, a gente reforçou a importância dessa construção urgente desse cemitério. Sabemos que precisa estudar e fazer os impactos do ambiente, mas não cabe a mim, porque não sou eu que vou fazer, mas o especialista em construção de cemitérios vai saber resolver essa situação.
Tá? Então eu venho aqui também reforçar o secretário de Infraestrutura de Elcio Bezerra para que retire todos os pertences do cemitério lá que está dentro da igrejinha. Aquela igrejinha que foi reformada, foi organizada, botou refletor, ela não pode ali virar um acolhimento para material. Eu estive lá, vi, reforço a importância de retirar, peço que a gente coloque algumas cadeiras lá para que a gente possa acolher em um momento uma missa, né, ali com o padre e a gente possa fazer o nosso melhor. Venho aqui, senhoras e senhores, convidar a todos os vereadores e vereadoras desta casa, a nossa população, aos gestores, ao Conselho Tutelar, a secretária de Educação, a secretária de Políticas Sociais, o prefeito, o vice-prefeito, né, a secretária de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde, entre outros, ao representante da Igreja católica, evangélica, ao nosso juiz da comarca da Ilha de Itamaracá e promotoria pública, para que juntos estejamos aqui no dia 28 de maio, a partir das 10 horas da manhã, para discutir políticas públicas que possa assegurar a proteção das nossas crianças contra o abuso e a exploração sexual em nosso município. Nós falamos aqui sobre a questão do Conselho Tutelar, que fortemente recebe essas demandas de estupro, de abuso, de violência, né, de bullying, entre outras situações que impactam a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E esta casa vai realizar uma audiência pública de extrema importância de proteção, para que a gente possa discutir, visualizar quais são as problemáticas e avançar no sentido da proteção das nossas crianças. Então, deixo aqui o registro para que a gente, juntos, que os nossos vereadores, que nossas vereadoras, que esta casa e todos possam vir aqui discutir políticas públicas que possam assegurar a proteção das nossas crianças e adolescentes, para que a gente não tenha adultos doentes e traumatizados ou violentados, né, na insegurança do nosso estado, do nosso município. Mais uma vez, agradecemos a Deus, deixo o meu abraço e o meu muito obrigado pelos requerimentos, pelo projeto de lei que aqui foram aprovados e até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Continuando a chamada dos oradores, vereador Edivaldo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu muito obrigado aqui a cada um de vocês, a todos que se faz presente. A todo que se faz presente nessa casa. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em poder estar aqui, pelo livramento que Ele tem dado a cada um de nós. Dizer que Ele é bom todo o tempo. Deus é bom todo o tempo. Se não fosse Ele, nada disso existiria aqui. Quero também agradecer, senhor presidente, a todos os vereadores, né, que aprovaram o projeto de lei dando nome de rua e dignidade àqueles moradores daquela localidade, recebendo ali de forma efetiva com o nome José Flávio Madureira Neto, trazendo ali uma qualidade de entendimento para qualquer uma instituição que seja procurada ali o endereço de alguém, trazendo ali essa dignidade de que todos ali precisam dessa forma. Agradecer de coração a cada um de vocês, vereadores e vereadoras, que ajudaram a aprovar esse projeto. E também dizer aqui um pouco sobre essa organização, Marcelo, de tanta preocupação nossa, de tanto que a gente vem pedindo, que a gente vem aqui fazendo o nosso trabalho constitucional. É o nosso dever, é as nossas atribuições,
fazer e cobrar do gestor tudo o que se precisa. Não sou eu que estou pedindo para fazer algo para mim nem para a minha rua, ou seja, para aquele pessoal ali. A gente está pedindo para todos os moradores, assim quando nos abordam, diante daquela necessidade da nossa ilha de Itamaracá. Então, é interessante isso. É interessante também que o secretário de Infraestrutura, responsável pelaquela pasta, diante está sendo cobrado, que também resolva. Não deixe passar em branco, não deixe dar uma de esquecido, porque quem recebe as pancadas são os vereadores. E a gente está aqui fazendo o nosso papel, que é esse aqui, de cobrar, fiscalizar, legislar, para que as nossas demandas aqui cheguem até as devidas secretarias, para que seja executada todas as obras que sejam necessárias dentro do nosso município. Quero também falar aqui sobre o trânsito. O nosso trânsito da ilha de Itamaracá, desde o começo da gestão, creio que a maioria dos vereadores aqui lembram que eu fiz requerimento pedindo para organizar o trânsito da ilha de Itamaracá. Juntamente com a Secretaria de Planejamento, assim foi chegada a informação que em breve iam resolver isso. E já estamos aqui há 1 ano e 6 meses de gestão e nada sai do lugar. Eu peço com carinho, peço a cada um responsável por essa pasta que atenda o pedido do vereador, como bem já disse aqui, que não é para fazer para mim, é para fazer para todos aqueles que mais precisam. E a nossa cidade é carente desses tipos de ações que não existem na nossa ilha. Essas organizações que a ilha de Itamaracá precisa ser feita, como o trânsito, como bem já disse, como a feira aqui dentro da nossa ilha de Itamaracá, organizar aquela praça, que aquilo ali dá uma má impressão muito grande. Então é interessante que se faça. Estamos aqui cobrando para que faça, como se fosse... Para muitos, entende, vereador Marcelo, que muitos dos pedidos nossos aqui, eles entendem como uma crítica, levando isso para um lado da oposição. A gente está fazendo uma crítica, que essa crítica entendam que ela é construtiva, é uma crítica para que se faça o melhor para a nossa ilha de Itamaracá. Falando aqui também do cemitério, como bem já foi comentado, eu ia trazer esse ponto aqui, mas já foi falado, e quero também reforçar dizendo que não tem condições de uso nenhum o cemitério. É preciso que o prefeito tome providência o mais rápido possível naquela situação, para que resolva a vida de quem mais vai precisar de chegar até aquele local. Sobre os canais, eu quero também dizer que já foi falado aqui diversas vezes, requerimento feito, requerimento aqui aprovado, mas a passo curto está sendo feito, mas precisa de uma celeridade maior, porque o inverno já está chegando. A gente já sofreu aí por umas fortes chuvas, problemas já dentro da ilha de Itamaracá, como rua intransitável, os canais aí enchendo. É preciso que se dê uma acelerada maior nesse serviço. Falando também sobre um pouco da iluminação, a gente sabe que vereador nenhum aqui tem o dever de comprar lâmpada, comprar fio, pagar mão de obra, para que se faça um serviço onde é da gestão. E quando a gente toca nesse assunto, se vem a abençoada licitação. Mas eu tive hoje de manhã, logo cedo, quando chego aqui nessa casa, conversando ali com o secretário de Infraestrutura, que hoje, vereadores, está sendo resolvido a questão da licitação. Assim ele me falou, que está sendo hoje resolvido isso, para que se cure essas atribuições que estamos cobrando, para que se resolva esses problemas de iluminação, todos os problemas que estão existindo aqui dentro da ilha de Itamaracá, onde depende dela, porque tudo começa por ali. Creio que vai ser resolvido. Os EPIs, eita abençoado, os EPIs, como é que se trabalha? A gente vê seriamente
que todas as instituições, aonde você chegar, que seja governo do Estado, que seja governo municipal, que seja qualquer instituição, Joca, você é identificado com o seu fardamento. Aqui na nossa ilha, o pessoal chega e vai trabalhar da forma que vem de casa. Está errado. Não venha me dizer que é por falta do dinheiro, o dinheiro já chegou. Aí falam que é a licitação, mas como eu escutei hoje, velho, o secretário dizer que já está sendo resolvido, vamos aguardar por esses 15, 20 dias que se resolvam e a gente realmente venha parabenizar aqui, secretário, o prefeito, todo mundo, que é isso que a gente quer fazer. E no mais falar também dos requerimentos aprovados por essa casa, senhor presidente. Eu vejo isso uma falta de respeito muito grande aos vereadores, quando se cobram, se faz o documento que aprova, e nada deles são atendidos. Vamos ter mais um pouco de respeito, vamos procurar fazer de forma constitucional, como é cobrado aqui, para que todos tenham a sua determinação, tenham as suas qualidades de vida, não é? De forma do que estamos fazendo aqui, cobrando dentro do nosso trabalho, e dizer que mais tarde vamos vir aqui parabenizar cada um deles, dependendo da pasta. Quero também aqui parabenizar o secretário de Meio Ambiente, Antônio Amaral, né, por uma iniciativa que já teve de requerimento feito aqui pelo vereador Bill da Laje, dos serviços de polda. Começaram, ainda não vi avanço, mas já deram início. É interessante saber que a gente aqui tem que parabenizar realmente quem faz e quem está com boa vontade de trabalhar. E no mais, senhor presidente, para encerrar, eu só quero agradecer a Deus por tudo, como já agradeci, mais uma vez eu agradeço, e dizer que sem Deus aqui a gente não é nada. Temos que ter muita fé em Deus, porque está muito difícil a nossa vida, a gente está aqui precisando de sentimento, que alguém tenha sentimento por alguém. E se a gente não tiver apegado a Deus, a gente não é nada. É tanto que a palavra do Senhor, lá no Salmo 125, diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? No mais, eu quero agradecer a Deus por todos, agradecer aqui a todos que estão aqui nos acompanhando, ao povo de casa, senhores vereadores, ao excelentíssimo senhor presidente, vereadora, a senhora é de forma diferenciada, viu? E agradecer por tudo, uma boa tarde e que Deus nos acompanhe. Vereador Manuel. Boa tarde mais uma vez. Agradecer a Deus, né, por mais um dia de serviço. A gente estamos aqui unidos, juntos, discutindo o problema do município. Eu quero fazer um pedido aqui na tribuna para o nosso prefeito e nosso secretário. Um pedido, não precisa de requerimento não, Dozinha. Quando quer atender, atende. Né? Sobre essa avenida do Ciranda, está intransitável. Entendeu? Avenida Tamandaré, que é vergonhoso. Se ali uma senhora mesmo de idade, feita a avó do nosso vice, se passar mal, não tem como passar. Vai morrer no meio do caminho. Essa avenida aqui também, da Bela Vista, entendeu? O nosso acesso ao sossego, pedir ao nosso prefeito, ao nosso Diel, secretário, que coloque algumas caçambas de metralha ali da Pincol, para facilitar um pouco a chegada daquele povo nas suas residências. E lá no sossego também. No sossego está muito difícil de o povo realmente se transitar de uma rua para outra. Só quero pedir que
Esse prefeito que nós realmente colocou aí, nosso prefeito Idiel, que deu um jeitinho, Dozinha, deu um jeitinho para realmente fazer um paliativo, porque no inverno aqui realmente é difícil, Dozinha, é difícil de os prefeitos, os secretários, os vereadores estar sossegado. A gente sempre está aperreado com essa situação da cobrança da nossa população. Eu quero dar uma boa tarde ao nosso povo e ao nosso prefeito e até a próxima, assim Deus permita. Sem mais para o momento, vai dar a palavrinha, Joca? Eu dou a sessão por encerrada, marcando a próxima para dia 2 do mês que vem, a 7ª sessão.